Nós estamos acompanhando o desenrolar dos fatos envolvendo Rússia e Ucrânia, né? Nós temos alguns impactos já na nossa vida cotidiana, combustível, agrotóxicos, né? Fertilizantes que a gente acaba não conseguindo mais comprar, mas há também um outro risco, que é o risco cibernético, os ataques cibernéticos. Não é algo novo, mas que agora, nesse conflito, merece a nossa atenção. Quem vai conversar conosco agora é o diretor da Escuna, uma empresa com experiência de 34 anos no mercado, né? Ricardo Dastes, que vai falar sobre a importância de a gente prestar atenção a esses dados, prestar atenção na nossa empresa de uma maneira geral. Ricardo, bem-vindo, bom dia. Bom dia, Zanuso, e bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan. Bom, a gente está longe, né, da Ucrânia, mas a gente está perto da Ucrânia porque estamos todos conectados à internet. Queria que tu falasse sobre esse risco que surge a partir desse conflito. Pois então, Zanuso, o que vem acontecendo, e daí me permita voltar alguns poucos anos aqui. Obviamente, o conflito, a tensão que existe ali na região não é de agora, tá? Se voltarmos para 2017, houve um evento de um malware, né, ou como chamamos também um vírus, que na época foi o NotPetya, esse foi o nome dele, que atacou várias organizações ucranianas, inclusive trouxe impactos para o sistema de energia ucraniano na época. Os russos eles acabaram não assumindo a autoria, mas há vários elementos aí indicando isso. E nessa época já, outras empresas com presença na Ucrânia, como por exemplo a farmacêutica Merck, acabaram sendo afetadas por conta desse vírus, por conta desse ataque, que era um artefato malicioso que simplesmente destruía os dados. Então ele era voltado para fazer o chamado data wiping, uma destruição massiva, uma destruição geral. E daí, Zanuso, de lá para cá, utilizando a expressão que tu utilizaste aí de aumento do risco cibernético, a gente vê isso acontecendo em 2018, 2019, a questão da transformação digital, né, os dados, as empresas, as organizações do mundo todo movendo suas informações para a nuvem, digitalizando os seus processos. E daí, fatidicamente, né, 2020, 2021, com a pandemia, as pessoas todas indo trabalhar de suas casas, o work anywhere, né, o trabalho remoto, de uma forma não planejada pela maior parte das organizações. Então, assim, moral da história, o contexto que já vínhamos, né, desde os últimos agora anos aqui, 2 anos pelo menos, as pessoas trabalhando de várias localidades com dados em vários locais. Então, aquele conceito mais antigo que chamamos do perímetro, né? Eu estou na rede da empresa, eu estou mais seguro porque eu estou dentro da rede, agora eu estou fora da rede, eu estou menos seguro, já tinha virado de cabeça para baixo. E quando esperávamos todos, agora em 2022, que fôssemos voltar para um patamar um pouco menos drástico, vem a guerra, e junto com a guerra, junto com a invasão, né, da Ucrânia por parte da Rússia, vem também uma guerra cibernética. E com essa guerra cibernética, a gente nota de novo um aumento de malware, uma nova proliferação geral, e de novo, né, pegando para empresas do mundo todo, com muitas vezes origem dessa guerra cibernética que está estabelecida. Ô Ricardo, com relação a esses ataques, como é que funcionam na prática? Um malware é lançado no sistema da empresa, se sequestra esses dados e aí depois acaba pedindo um resgate? Explica pra gente assim detalhadamente. Sim, na maior parte dos casos, tá? É o chamado ransomware, né? Ransom de resgate, que aprisiona os dados, criptografa os dados em troca de um pedido de resgate, um pagamento em Bitcoin, em alguma criptomoeda para que não seja rastreado. Mas o mais interessante disso, talvez seja o vetor de origem desses ataques. Eu estou aqui com um dado do Instituto Forrester, que dá conta de que 80% desses ataques cibernéticos têm origem na exploração de uma credencial de acesso.
O que eu quero dizer com isso? Que aquilo que acontecia no passado, onde o ataque ele era voltado para o sistema, ou seja, para uma fragilidade na camada de aplicação, no site da empresa, no site transacional, no e-commerce, né, no site bancário, mudou e mudou bastante. Hoje o alvo principal são os usuários, são os colaboradores, são as contas de acesso, ou seja, são os logins e são as senhas, principalmente dos chamados usuários privilegiados, que são aqueles colaboradores ou que trabalham na área de tecnologia, ou que não trabalham na área de tecnologia, mas têm lá um acesso no seu Windows, né, como administrador, ou executa uma função onde podem instalar um software, podem instalar um componente de uma impressora, etc. Normalmente, esses acessos, essas credenciais, são as que têm sido utilizadas como vetor inicial de ataque, pegando exatamente esse elo, que é o elo mais frágil, onde a segurança ela não está na camada sistêmica, e sim diretamente nas pessoas. Sim. Então, qual é o cuidado básico que as empresas, as organizações ou um cidadão comum precisa ter com os seus dados e com a sua rede? Existe uma expressão que tem sido utilizada, Zanus, de algum tempo para cá, que é a chamada segurança higiênica, né? E segurança higiênica remetendo ali à pirâmide de Maslow das necessidades humanas, onde lá na base, né, as essenciais, etc. Da mesma forma, quando a gente fala de um ambiente, de uma organização, existem coisas que são bastante básicas, tá? E entre elas está este cuidado com usuários, com acessos. Se você verificar aí grandes corporações, elas acabaram adotando medidas como não apenas o usuário e a senha, como o envio de uma confirmação através de um aplicativo, através de um token, que são cuidados que endereçam parte, né, da mitigação desse risco. Porém, eu tenho outro dado, que é um dado bastante alarmante, tá? Das empresas atacadas atualmente, 81% dessas empresas, elas têm menos de 1.000 funcionários. E metade desse número tem menos de 100 funcionários. E isso não é tão noticiado. Normalmente, o que a gente vê nas manchetes são as grandes corporações. E você sabe por que isso acontece, Zanus? Não. Porque exatamente essas empresas são aquelas onde os atacantes eles acabam tendo uma condição de negociar o pagamento do resgate diretamente com o sócio, diretamente com o dono, não tem aquelas estruturas por trás, né, de Sim. grandes comitês de acionistas, áreas de compliance, áreas jurídicas, então é mais fácil se conseguir, de certa forma, o pagamento do resgate. Então a gente vê todos os dias empresas, eventualmente de médio porte, até de pequeno porte, passando por isso. Muito bem. Conversamos com o Ricardo Dassis, diretor da Escuna, que é uma empresa, né, especialista em segurança cibernética com 34 anos de experiência no mercado. Ricardo, muito obrigado pela participação aqui no Jornal da Manhã e boa semana. Muito obrigado, Zanuso. Um bom dia a você e a todos os ouvintes da Jovem Pan.